Amados, em 1 Reis 19, no 3, vamos ler do 1 até o 18. Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro, a Elias, dizer-lhe: façamos Deus como lhe aprouve, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si ir à morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com as forças daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Jesus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as pedras, as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safete, de Abel-Meola, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Amados, a gente vê que a história de Elias, né? Toda a sua obra, né? O seu ministério. O Elias, ele apareceu praticamente do nada. Você não vê relatos, né, sobre de onde ele veio, como ele veio, né, se tinha família, se não tinha, nada. E da mesma forma que Elias entrou, ele saiu. Só que de uma forma, ele entrou, mas ele saiu de uma forma gloriosa, porque veio o próprio Senhor e levou, né, ascendeu aos céus através até de uma carruagem de fogo, onde o próprio Eliseu, o que substituiria, ele viu,
né? Então a gente vê que o Senhor usou grandemente a Elias, o seu ministério. Ele inclusive, né, o Elias é mencionado no Antigo Testamento, mas também no Novo. Primeira Reis e Segunda Reis registra toda a sua história, né, a sua passagem, né, e as obras que ele fez. Temos diversos aqui, se a gente fosse detalhar, esmiuçar, né, os eventos, né, registrados de Elias, a gente teria muito e muito tempo aqui, né, para fazer isso. Mas o meu foco é nessa passagem do 19. Mas a gente vê que Elias é um servo usado por Deus, né? Como eu falei, ele é mencionado várias vezes, inclusive a sua trajetória, ela sim ficou marcante, né, para nós, quando na transfiguração ele estava ao lado de Moisés, junto com o Senhor. E é onde o pai fala, olha, dai ouvidos agora a quem? Ao Senhor, ao Filho. E retirou Elias e Moisés. Então, os dois, tanto Moisés quanto Elias, puderam ver a glória do Senhor, que é o Filho. Que é o Filho. Então, isso é tremendo para nós, para que a gente possa ver o quanto o Senhor, Ele é cuidadoso e não esquece de nenhuma das nossas orações e de nenhuma das nossas petições. Aquelas que agradam ao Senhor. Tanto que Moisés tinha visto a glória do Senhor, visto ao Senhor através da penha. Quer dizer, na verdade, ele, quando viu, o Senhor estava passando. Ele não ficou frente a frente, né? Face a face com o Senhor, né? E a gente vê que depois Moisés viu a glória do Senhor, que é o Filho, ali na transfiguração. E a própria palavra diz, né, que ninguém jamais viu a Deus, né? Mas aqui a gente voltando, né, para o verso 3, vamos começar no verso 3, né, ele menciona assim: temendo, pois, Elias, né, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o moço. Temendo. Olha só como é que um comportamento, e a gente tem que refletir, trazer isso para nós. É uma situação bem complicada, a gente está servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, né, grandemente, né, sendo vaso de honra, e nós, em determinados momentos, nós demonstramos o quê? Total fragilidade. Depois de tudo que Elias já tinha sido usado pelo Senhor para engrandecer, para fazer a vontade, para inclusive ministrar para o povo, chamar a atenção, exortar o povo a voltar aos caminhos do Senhor. Inclusive, ele exortou Acabe, né? Para que, inclusive, falou, Acabe, que Acabe estava responsabilizando Elias pelo fato da seca. Então, eles estavam passando por uma tremenda seca e provação, né? Porque não tem, com a seca, os alimentos caem substancialmente, de maneira fundamental na vida do ser humano, né? Vai embora, vai se esvaziando e rareia o alimento. E ficou uma situação bastante desagradável, uma situação calamitosa, né? Inclusive o rei, Acabe, culpa a situação de Israel a Elias, mas Elias confronta e fala para ele: Acabe, a situação não é por minha causa, mas por sua causa, pela sua idolatria a Baal. Confrontou ele, a sua atitude, porque ele era o rei, Jezabel praticamente mandava em tudo,
A gente vê que, inclusive, quando ele chega aqui, olha só, no versículo 1, ele fala assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. E Acabe, olha o papel dele. Quer dizer, ele dando uma satisfação para Jezabel. Quem, na verdade, reinava naquela situação era Jezabel. Tanto que Jezabel é que manda matar Elias. Não é Acabe. Então a gente vê que havia uma inversão de valores. Acabe não estava exercendo o papel dele. Consequentemente, Jezabel exercendo essa função, ela dominava tudo, ela determinava tudo, ela era que reinava, né? Então a gente vê que Elias, diante disso, ele fez o quê? Ele ficou abatido pelas ameaças de Jezabel, versículo 2. Que ele via que, diante dos acontecimentos, daquilo que tinha acontecido, daquele feito, né, do sacrifício, aonde ele levantou-se 2 sacrifícios, um para Baal e um para o Senhor. E de Baal não conseguiram. Claro que não conseguiram. E depois veio o Elias e fez o que fez. Inclusive consumiu todo o sacrifício e toda a base, a penha, a pedra, tudo que estava ali embaixo, né, do sacrifício também foi consumido. Então o Senhor abraçou o sacrifício de forma completa. Né? Então a gente vê que diante disso era para ver o quê? Um temor, talvez nem temor, mas um medo de Jezabel diante do Deus Senhor Todo-Poderoso. Inclusive nesse feito, né, durante esse transcorrido, eles mataram todos os profetas de Baal. Os 400 de Israel mataram os 450 de Baal, claro que junto com o povo, que estava ali assistindo tudo. Então a gente vê que apesar disso, todo esse acontecimento, Jezabel não se inclinou, não cedeu, muito pelo contrário, ela se irritou, ela demonstrou ira, mais ira, e diante do poder que ela tinha nas mãos, né, que ela que reinava, ela fez o quê? Uma perseguição, disse que o Elias estaria condenado à morte, se ele não morreria no dia seguinte, quer dizer, então ele teve que fugir, né? E o Elias esperava exatamente ao contrário, que ela viesse a se arrepender, né? Demonstrasse o que ela viu, ela se rendesse ao poder de Deus, mas ela se enfureceu. Mas se a gente vê, existe uma grande semelhança ao que aconteceu com o povo, Israel, quando saiu do Egito. O que aconteceu? O faraó liberou o povo na primeira petição, quando Moisés foi lá falar com ele, liberou? Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. O Deus, né, agiu de maneira a liberar o coração de Faraó, né, para ele se endurecer mais ainda. E não foi só numa como é que é o nome? Pragas, me lembrei, desculpe. Numa das pragas. Então, quer dizer, na primeira praga, já era para levar ao arrependimento de Faraó. Para Faraó, opa, não é qualquer um, não. Ele está cumprindo tudo aquilo tudo que ele falou, tudo que ele pediu, ele fez. E eu mudei, endureci o coração. Então você vê que vai rolando até a última praga, o dos primogênitos. Aí o Senhor, depois dos primogênitos, depois da execução dos primogênitos, nós vemos que o faraó atordoado com o acontecimento, o que ele fez? Tira esse povo daqui. Mas ele não fez isso em temor ao Senhor.
Ele não fez em respeito ao Senhor, ao grandioso Senhor. Ele fez de ira, de raiva. Não queria mais ver o povo judeu, porque o povo judeu, né, o Deus do povo judeu, fez o que com ele? Tirou o seu primogênito. Então ele estava consternado, estava triste, estava irado, né? Então ele, uma atitude, falou assim, olha, não quero mais ver essas pessoas aqui. Tira o povo judeu daqui da minha terra, que está me trazendo só desgraça. Mas o que aconteceu no Êxodo 14, de 3 a 5? Olha só como o Senhor é. Êxodo 14, 3 a 5. O Senhor, a palavra nos diz, então... Não, vamos lá do 1 então. Do 1 em diante, do 1 até o 5. Disse o Senhor a Moisés, fala aos meus filhos de Israel, que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote em Migdol, e o mar diante de Baal-Zefon. Em frente deles vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram, no caso do povo de Israel. Por que o Senhor fez isso? A gente vê aqui, depois de 400 anos dentro do Egito, depois de todas as aflições, o Senhor ainda ia colocar isso. Tem alguma egoísmo da parte de Deus? Isso a gente podia dizer, o Senhor está querendo que o povo adore-o mais ainda. É necessário fazer isso? Diante da jornada, depois de atravessarem o Mar Vermelho, o comportamento, depois disso tudo, o comportamento do povo judeu mudou ou continuou sendo o mesmo? Na verdade, continuou sendo o mesmo. Tanto que fizeram um bezerro de ouro. Diante disso tudo que o Senhor demonstrou, diante das pragas que ele lançou contra o povo judeu, contra Faraó, para ser exato, e, consequentemente, o povo judeu, o povo egípcio, né? Fez tudo isso. O Senhor, ainda para exaltar mais o nome dele de sobremaneira, porque nós sabemos o que aconteceu depois disso aqui, o povo judeu atravessou o mar, o exército dos egípcios foram consumidos, e o que nós vimos? Logo depois disso, passado alguns dias, depois que Moisés subiu o monte, 40 dias, quando ele desceu, estava lá um bezerro de ouro. E olha que o povo, antes de Moisés subir, diz, fala com o Senhor, e tudo que ele mandar, nós cumpriremos. Não foi isso? Você vê como é que o coração do Senhor, do povo, os nossos corações, são de sobremaneira fiéis. Se a gente não guardar, a gente não vigiar, o que a gente não faz? Em 2 Tessalonicenses 3,3, ele nos diz, todavia o Senhor é fiel, e ele vos confirmará e guardará do maligno. No caso do verso 3 aqui, a gente vê que o Senhor, apesar do sofrimento, do medo, do pavor que ele estava sentindo diante das ameaças de Jezabel, aí a gente vê aqui, todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Em Salmo 41:3 ele fala, esperei confiante pelo Senhor. Salmo 40, de 1 a 3, ele fala assim, esperei confiante pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me do poço da perdição, de um tremendal de lama, e colocou-me de pé, colocou-me os pés sobre uma rocha,
e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Essa é a nossa resposta diante da adversidade, diante da provação. O que aconteceu com Elias aqui, de ele fugir, temer, a gente vê que, apesar de tudo que o Senhor tinha usado Elias para fazer a tremenda ação, Elias se acovardou. Inclusive, tem um episódio em que Acabe manda perseguir Elias, né, um capitão e mais uma tropa, e simplesmente 2 tropas dessas que foram lá resgatar Elias para levar diante de Acabe, simplesmente o Senhor foi lá e consumiu a tropa, 2 vezes. Foram lá pegar ele estava no monte lá, isolado, foram lá chegar para pegar Elias e levar de volta para o rei, simplesmente o Senhor consumiu. Diante disso tudo, Elias depois fez o quê? Fugiu. Olha só, como o Senhor guardava Elias, como o Senhor protegia Elias, e Elias mesmo assim, diante da ameaça de Jezabel, ele fugiu, com medo, temendo pela sua vida. Então a gente vê que o que aconteceu com Elias, acontece também conosco. Aconteceu com outros na própria palavra. Muitos outros aconteceu isso, né? No versículo 4, ele nos diz o quê? No versículo 4, ele nos diz o quê? Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si mesmo a morte, e disse: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. A angústia de Elias, e não enxergar que ele estava sendo guardado pelo Senhor, ele entrou numa condição de agonia, de medo, como ele não queria, como que para os judeus o suicídio era um pecado, uma afronta contra o Senhor, né, ele pediu para o Senhor tirar a vida dele, porque o Senhor pode, né? Mas se a gente vê, não tem uma uma semelhança com a atitude de Jonas? Jonas 4, 8, 10, quando depois que Jonas fez tudo o que fez em Nínive, né, e o povo se arrependeu, né, Jonas ficou irado. Porque para Jonas, Nínive tinha que ser toda consumida, toda destruída, porque era um povo ímpio, idólatra. Eles eram pecadores, grandemente ofendiam o Senhor. Mas o Senhor, ele quer sacrifícios ou ele quer obediência? Obediência. Então a gente vê que Jonas fez a mesma coisa, só que Jonas ali viu a glória de Deus, viu a vontade de Deus, a condução de Deus, resgatou aquele povo, eram mais de 100.000 pessoas, acho que era 130, acho que era mais ou menos uns 130.000, isso só se contava os homens, os cabeças de família, quer dizer, então esse número poderia ser facilmente multiplicado por 3, mais a esposa e mais os filhos, 1, 2, 3, 4, até mais. Então, facilmente multiplicado por 3. E a gente viu a quantidade de pessoas que estavam ali
E Jonas estava insatisfeito, porque ele queria ver o que o Senhor consumia aquela cidade. Mas Jonas ficou aborrecido mais um pouco com o Senhor, quando o Senhor foi o que fez com a boboreira? Matou a boboreira. Num dia ela nasceu, cobriu, sombreou a Jonas, e à noite ela simplesmente sucumbiu. E Jonas ficou irado, porque o Senhor matou a boboreira. E aí o Senhor chega para o Jonas e fala: poxa, você não fez nada. Quem fez aqui fui eu. Eu fiz nascer, brotar a boboreira, crescer, sombrear, você não fez nada. E você está preocupado, ficou irado por causa de uma boboreira. E eu pedi para você, e você não está com misericórdia, não está com graça diante de mais de 100 mil pessoas. Quer dizer, a gente, olha só o nosso nível de julgamento, o critério que a gente usa. A comparação. Olha só os questionamentos que nós fazemos para Deus. A gente fica preocupado com uma boboreira. A boboreira não é nem um ser humano, é uma boboreira. É um pé, um arbusto. Acho que é tipo uma trepadeira, alguma coisa assim, eu não me lembro direito. É tipo um arbusto, né, que cresce de um dia para o outro. Ele cresceu e sombreou. No outro dia, ela estava morta. A gente quer comparar uma boboreira com mais de 100 mil pessoas. Homens, só homens. Fora o restante da família. Se a gente vê também, Jó. Jó em 6, 8, 9, ele nos fala sobre a condição que ele se encontrava. O Senhor fala que Jó era um homem justo. E quem somos nós para questionar o que o Senhor falou sobre Jó? Mas Jó precisava de algo para ser tratado. Tinha alguma coisa em Jó que precisava ser tratado. E o Senhor tratou. A mesma coisa ele fez quando mostrou para Jonas a comparação, a condição que ele estava, a comparação e a condição que ele estava usando para nivelar a boboreira com o povo. Um povo que Deus amou, Nínive. Apesar da incredulidade, apesar da situação de Nínive, totalmente pecaminosa, mas mesmo assim o Senhor amou. Falou assim, vai lá, eu quero aqueles ali. Não foi o que fez o Senhor com o povo? Antes de se tornar uma grande nação, ele não foi lá e amou Abraão. Abraão tirou lá da terra de Ur, uma terra idólatra, e separou. E tornou uma grande nação. Hoje somos nós, os gentios. O Senhor nos amou. Quem somos nós para questionar ao Senhor em um e outro? Esquecemos, o ladrão na cruz. Quem somos nós para questionar a Deus porque salvou o ladrão na cruz? Salvou um e não salvou o outro. Mas se a gente vê, um se arrependeu. O outro, pelo contrário, não se arrependeu. Então a gente vê que a gente não pode questionar Deus, as eficácias, a ação, o governo de Deus diante do mundo. Por quê? Porque o mundo não conhece a Deus profundamente e não sabe honrar, não sabe adorar da forma adequada. Então, quando a gente vê o Senhor agindo ali, como fez em Êxodo, endurecendo o coração de Faraó, né, para que o nome dele fosse mais glorificado ainda, porque o povo não fez nada ali, a única coisa, o Senhor abriu o mar, botou primeiro o impedimento, né, para o exército não vir contra matar o povo, abriu o mar, ficou segurando o exército aqui. Abriu o mar, o povo atravessou, depois o exército veio e consumiu o exército, diante de todos. E foram milhões de pessoas, viram isso.
não é para exaltar, glorificar ao Senhor, crer que o Senhor é totalmente poderoso e pode fazer muitas coisas em nossas vidas. O mais importante é quando nós nos tornamos vaso de bênção, como somos vasos de honra para o Senhor, servimos ao Senhor. Quando nós somos isso, nos tornamos esse vaso, como Elias durante muito tempo foi, né, até a sua ascensão aos céus, né, nós vemos o quê? Nós vemos que somos felizes. Aí a gente fala assim, pô, mas Elias passou por tudo isso. Passou, como nós vamos passar. Como todos os outros heróis da fé passou. E vamos passar também. Mas existe uma diferença. Elias, no final das contas, foi vitorioso. Moisés foi vitorioso. O povo hebreu lá em Êxodo, ali atravessando o mar, também foi vitorioso. Então a gente vê que a confiança no Senhor é a nossa vitória. Apesar de toda e qualquer situação. Vitória maior foi aqueles 3 jovens lá na fogueira, lá na Babilônia. Falou para o rei, ó, se Deus quiser que nós vivamos, viveremos. Se Ele não quiser, morreremos. Mas serviremos ao Senhor, glorificaremos ao Senhor. E foi o que aconteceu. O que aconteceu com eles? Eles, no final das contas, entrou 3 e o rei viu 4. E depois saiu os 3 sem nenhuma queimadura, mancha pela queimadura, pelo fogo intenso. Nenhum cabelo dele tinha uma queimadura. Suas vestimentas estavam isentas. Então a gente vê que o Senhor age poderosamente em nossas vidas. Vamos ver o que nos diz em Jonas 4, 8 e 10, né? Aí a gente vê aqui, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso no oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Olha só como Jonas estava, hein? Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, e que não te custou trabalho, o qual fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Olha só, a ira até a morte. Jó também, né? Como nós, quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo, né? O desejo de sua morte, que fosse de agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Ele tinha consciência que o Senhor estava com ele. Em Números 11, 10, 15, outro, Moisés. Então Moisés ouviu o choro do povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? Porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas, leva-os até o colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste aos seus pais. Donde teria eu carne para dar tanto a este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-me carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Olha o medo, o pavor que ele sentia diante de toda aquela nação e cobrar a ele. E o povo já tinha visto muita coisa de Deus.
as pragas, a retirada, o que eles tinham feito lá o que eles fizeram lá com o bezerro de ouro que o Senhor fez, tudo isso, o Monte Sinai, já tinham visto tudo isso. E mesmo assim, não aprenderam a confiar no Senhor, a depender do Senhor, a depender do governo e da orientação do Senhor. No verso 5 e 6, a gente vê aqui, né? 5 e 6 ele nos diz, olha só, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Aí no verso 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Qual deveria ser a atitude de Elias diante do anjo? Ele se comportou de modo adequado diante de um anjo do Senhor? Olha só, vamos lá. Olhou, né, aqui no 5, né? O anjo, levanta-te e come. Ele não disse nada. Olha só, ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa. Quer dizer, ele fez alguma coisa? Elias fez alguma coisa? Ele já viu um pão em pedras em brasa. Estava assando o pão. Quem fez? Tudo preparado. Ele ainda viu ali, ó, quentinho. Não estava frio. Não, assim, não apareceu o pão. O Senhor fez o pão. Ele cozeu o pão para Elias. E uma botija de água. Aí o Elias, o que Elias fez? Comeu, bebeu e dormiu. Ignorando o chamado. Ignorando o chamado. O desânimo de Elias era tão grande que ignorou a presença do anjo, que lhe deu de comer e beber. Elias tinha ficado soberbo e insubmisso. Por isso o descanso diante da presença do anjo e do cuidado e da providência do Senhor para com ele. Como se ele, Elias, tivesse feito até aquele momento, Elias tivesse feito o trabalho sozinho. Ele estava inconformado de ainda, diante disso tudo, ele ser perseguido. E o Senhor deixar Jezabel fazer o que fez. Ameaçá-lo. A gente tem que entender que os propósitos de Deus, o governo de Deus, é para a sua honra e glória, não é para a nossa. Se a gente analisar direito, essa atitude de Elias, né, é uma atitude de arrogância. Poxa, o anjo está ali, leva de comer, leva de beber, sacia sua fome e sede. E ele se comporta como, comi, bebi, vou voltar a dormir. Nem ele olhou, né? Aqui, como ele diz, olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido. Aqui não está falando que ele olhou para o anjo. Ele ouviu o anjo, ele simplesmente levantou, olhou, viu o pão e foi, comeu e dormiu. Bebeu e dormiu. Então a gente vê que Elias não tinha percebido ou não tinha dado a importância devida ao cuidado do Senhor. Então Elias estava se achando nessa situação aqui um maioral, que ele estava sozinho. Né? E a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Como se o Senhor não tivesse sob o controle, que aquela situação de perseguição de Jezabel fosse uma situação fora do governo e do controle de Deus. Não é.
tudo que acontece é autorizado e não é autorizado, é conduzido. Dá a impressão até que nós, em algum momento, nós podemos determinar alguma coisa. Não, é condução, é agir, guiar de Deus, né? Elias tinha se esquecido que o Senhor já havia o sustentado e guardado durante a seca. Se a gente for no capítulo 17, vamos lá, aqui em 1 Reis, um pouquinho antes, no versículo 17, a gente vai, no capítulo 17, a gente vai ver aqui, olha só, no versículo 3. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto a uma torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente, né? Então a gente vê aqui do 3 a 6, né? Desculpe, do 3 a 6, né? Retira daqui, vai ao lado do oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo que te sustentem. Foi, pois, fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira com Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite. E bebia da torrente. O Senhor, diante da seca, diante de tudo que estava acontecendo, o Senhor tirou Elias dali do epicentro, porque ele, claro, diante da seca, o pessoal ia ficar, não, volta a chover, faz alguma coisa para... Não, tirou ele, colocou no lugar, guardado pelo Senhor, não só guardado, mas sustentado. Não faltava nem comida e nem bebida. Não ficava nem com fome e nem com sede. E olha só, hein? Sabe quem trazia? Nada mais que os corvos. Os corvos são assim, são vegetarianos. O corvo come qualquer coisa, até se estiver vivo, se ainda estiver respirando, mas se não atrapalhar, ele come vivo mesmo. Né? O animal que está morrendo, ele já está comendo um animal morrendo, não espera morrer não, come morrendo ainda. Desde que não atrapalhe ele, ele já ataca. Agora você imagina, o corvo levando carne e pão. Então a gente vê que o Elias já tinha esquecido de quem o que o Senhor já tinha feito por ele. Estava preocupado com a sua vida, mas não estava preocupado em agradar ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor, em se submeter ao Senhor. Antes dele fugir, ele tinha que ir, Senhor, o que eu faço agora? Eu permaneço aqui, continuo firme aqui, ou o Senhor quer me levar para outro lugar? Como fez com ele. Mas essa decisão de fugir, temendo, foi o Elias. Não foi se submetendo ao Senhor. Em Gênesis 28, 10, 22, Gênesis 28, 10, vemos Jacó fugindo. Gênesis 28, 10 a 22. Vemos Jacó fugindo. Né? Fugindo do seu irmão, depois de ter o quê? Junto com uma trama com a mãe, né? Roubou a primogenitura. Roubou a primogenitura de Saul. E ele fugiu. Aí, em determinado momento, né? Em Betel, ele dormiu e teve um sonho, aonde o Senhor falou para ele que estaria cuidando dele. Olha só, estaria cuidando dele o tempo todo. Vamos lá. Gênesis 28. Gênesis 28, 10.
vamos direto, do 10 ao 22, mas vamos centrar no 15, que aí relata tudo, né? Mas no 15 ele fala assim, olha só, Deus falando com Jacó, né, o Senhor. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó em seu sonho, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Temendo, disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Aí, se a gente for no 22, olha só, do 20, aí Jacó, olha só as palavras de Jacó. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigir por coluna será o meu Deus. E a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Se a gente olhar aqui no 15, o Senhor disse para Jacó em algum momento que o Jacó tinha que retornar alguma coisa para ele? Não. Jacó o Senhor falou para ele, olha, eu estarei contigo. Não pediu condição para estar com ele. E o Senhor estará com Jacó, né? Não estarei, eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra. Quer dizer, quem vai fazer voltar Jacó à terra? O Senhor. Tá? A gente está vendo toda a condução do Senhor. E te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido, aquilo que determinei para a sua vida. Olha só, é o Senhor dizendo tudo o que vai acontecer com Jacó. Tudo. E aí Jacó, né, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, que empreendo, olha só, tudo eu. Olha só, se Deus for comigo, eu, e me guardar, se Ele me guardar, se Ele for comigo, que eu vou empreender, né, que estará empreendendo, e me der, né, para mim, pão de comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz. Eu volte em paz. Ele em nenhum momento disse assim, Senhor, me leva e me traz de volta. É tudo eu, do meu jeito, como eu quero, como eu preparei, como eu vou querer, né? E voltar para a casa do meu pai. Então, o Senhor, aí depois disso tudo, o Senhor será Deus dele. E o Senhor já tinha dito que seria com ele. Que seria com ele. Mas aqui, nós vemos Jacó falar o quê? Que depois disso tudo, quer dizer, depois do Senhor dar a ele tudo isso, aí Jacó irá adorá-lo. Não somos muitas vezes nós? Nós esperamos o agir do Senhor, os acontecimentos, e o Senhor já está conosco. Nós estamos vendo o agir de Deus em nossas vidas. Mas a gente, eu e eu.
Ah, eu de novo. E eu de novozinho. É o que nós fazemos. O Senhor está falando, está nos guiando, está nos moldando, está nos conduzindo, mas nós continuamos a querer fazer os nossos planos, não é seguir a vontade de Deus. Como se Deus precisasse das nossas riquezas, precisasse das nossas adorações. Deus não precisa de nada disso. Nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos temer ao Senhor. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. É uma resposta. Não é que Deus precisa de nós precisamos responder aquilo que nós já foi revelado, aquilo que já recebemos, já fomos chamados. E a gente não entende isso. A gente continua resistindo. Foi por que, aí é aquela pergunta, por que Deus fez com o povo judeu aquilo que fez antes de atravessar as águas do Mar Vermelho? Por que Deus endureceu? Por que Deus diz que eu vou fazer isso para que meu nome seja glorificado, para que seja mais exaltado? Por quê? Porque sabia o que estava no coração do povo judeu, como também sabe tudo que está em nosso coração. E Ele sabe tudo o que precisa ser feito em nós para que realmente nós nos rendemos totalmente à vontade dEle. Enquanto a gente não se rende totalmente, ainda tem um deusinho lá, ainda tem um reizinho determinando os nossos passos, querendo determinar nossas vidas, o Senhor vai agir, como Ele fez com Jó. Verso 8, o que nos diz no verso 8 do 19? No verso 8, levantou-se, pois, vamos no 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, Monte Sinai. O que a gente vê aqui? Primeiro, por que enfatizou 40 dias? Porque esse trajeto poderia ser feito na metade. Aí se a gente lembrar de 40, a gente vê que o Senhor, por que o Senhor dobrou o tempo de Elias caminhando no deserto? O Senhor precisava provar Elias quanto ao seu desânimo e o capacitando para um novo comissionamento. Foi assim que aconteceu com Moisés quando ficou 40 dias no Monte Sinai, Horebe, sem comer e sem beber, escrevendo nas tábuas as palavras da aliança e preparando Moisés para o quê? Para o novo comissionamento, para a nova fase do seu ministério. Agora Moisés não ia mais libertar o povo do Egito, mas na verdade Moisés ia trabalhar o povo para libertar ele dele próprio mesmo, que seriam os 40 anos. A princípio 2, depois virou 40. Mas o Moisés tinha que ser preparado, porque ia ser uma luta. Imagina caminhar, conduzir, guiar, exortar um povo tremendamente desobediente e murmurador. Quem tem tanta paciência assim? Quem é manso assim? Só Moisés. E olha que Moisés, o passado dele não diz o que ele era depois. O passado dele, simplesmente, não, Moisés não era um cara manso. O que ele fez lá atrás? Aí a pergunta, quem tornou Moisés manso? Moisés precisou ficar 40 dias no Monte Sinai com o Senhor. Nós já tivemos os nossos 40 dias com o Senhor, só nós, cada um de nós individualmente com o Senhor,
ali 40 dias, o Senhor trabalhando, revelando como fez com Jó, apesar que Jó não foi 40, mas foi o que fez. 40 dias. Então a gente vê que o que aconteceu com Elias foi a mesma coisa que aconteceu com o povo, né, nos seus 40 anos no deserto. O Senhor precisou trabalhar. Mas aí fala assim, pô, mas aquele povo não entrou. Infelizmente, não eram dignos de entrar no Canaã. Eles eram filhos, mas não eram dignos. Por causa das suas próprias atitudes. Viram toda a obra do Senhor na vida deles, mas mesmo assim eles desconsideraram. Não se tornaram dignos. Moisés, mas Moisés também não entrou. Por quê? Moisés, fala com a pedra. Moisés tocou. Aí a gente fala assim, pô, mas Moisés não era um coração manso conforme o Senhor queria? Amados, uma das coisas que a gente tem que entender é que na obra do Senhor, não é só, a gente não deve só obedecer ao que Deus está mandando fazer, mas a gente tem que estar atento a como Deus está mandando fazer. Não é fazer por fazer. Ah, o Senhor quer isso aqui, então eu vou fazer. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Não é do meu jeito. O meu jeito vai dar errado. Da minha maneira, vai dar errado. E foi o que aconteceu. No versículo 10, né? Antes que a gente mude. 40, também a gente analisando, vai lá para o Senhor. 40 dias e 40 noites, sem comer. Jesus no deserto. Antes de começar o seu ministério, Jesus foi provado. Não devemos esquecer disso. O Senhor ali foi aprovado no seu ministério, diante de Satanás. Satanás só se aproximou do Senhor por causa da fraqueza humana dele. Ele tentou se aproveitar da situação da fraqueza humana dele. Mas o Senhor, fazendo a vontade, com o coração voltado para o Senhor, fez exatamente como Deus queria. E obedeceu, e ali ele foi mais uma vez aprovado. Então a gente vê que o Senhor nos leva muitas vezes ao deserto, não é porque Ele quer, é porque a gente precisa, nós precisamos entrar no deserto com o Senhor, não é sozinho, porque se formos sozinhos a gente vai sucumbir, mas tem que entrar com o Senhor, Ele, o Senhor e nós, e Ele fará a obra em nossas vidas, e a gente vai começar a entender quais são os propósitos e o mover de Deus em nossas vidas. E apesar de toda a adversidade, nós nos alegraremos no Senhor. E confiaremos, porque nós vamos confiar, porque Deus está conosco. No versículo 10, o que ele nos diz? No 10 ele fala assim, ele respondeu, olha só, eu, Elias, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Se a gente for ver no 14, é a mesma coisa. Né? E respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Então, é a mesma coisa. A gente vê aqui que Elias, né, estava rebelde, né, com o povo, né, por causa que eles estavam quebrando a aliança com Deus, né, a aliança que eles tinham feito lá em Moisés. Era uma rebelião total. E o ministério, né, de Elias não tinha se mostrado, como é que se diz? Não respondia, porque o povo não atendia ao chamado,
não atendia a exortação, o ministério do Elias não apresentava resultados diante do povo. Claro que diante de Deus ele fazia tudo como Deus mandava e acontecia. Só que o povo não demonstrava arrependimento. Então Elias estava o quê? Revoltado, ele estava rebelde, né? Se a gente vê também que isso acontece, é referenciado em Romanos 11:13. Paulo referenciando isso que acontecia com o povo lá em Romanos, Paulo volta a essa condição, lembra ao povo, aos romanos, o que aconteceu lá atrás. No verso 11 a 13, ele nos fala o quê? Do 11 ao 13, ele fala o quê? Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e se despedaçavam as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava lá. O Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz que lhe disse, que fazes aqui, Elias? Olha só, o Senhor saiu do seu lugar e foi buscar Elias. A gente vê isso relatado na Bíblia em vários lugares. Há algum lugar que a gente pode se esconder? Há algum lugar que a gente pode fugir do Senhor? Há algum lugar para mais longe que a gente tentar ir, a gente pode se afastar de Deus? Tem algum lugar? Não, não existe isso. Então Elias entrou numa caverna ali e ficou ali escondido. E o Senhor se mostrou, pelo menos em 3 fenômenos. Primeiro, um vento forte, destruía, fendia as pedras e destruía as pedras. Depois um terremoto. Depois um fogo. Isso tudo para anunciar a chegada do Senhor, conforme em Êxodo 19, 16 e 19, lá no Monte Sinai, quando o Senhor chamou a Moisés para subir o monte. Dessa mesma forma, todos puderam ver o que estava acontecendo no monte. Ninguém, não foi assim algo, não, sutil, singelo, não. Foi para o povo ver quem estava ali. Tanto que quando Moisés falava, a trovoada batia. Descia os trovões, descia os relâmpagos, para ver que o Senhor estava respondendo a Moisés. Era o Senhor. Moisés falava com Deus e Deus respondia através dos seus relâmpagos. Então a gente vê que o Senhor se apresentou a Elias, né, dessa forma, né, de 3 maneiras. Mas ele estava anunciando a sua chegada. Quando ele veio através de um cício. O que é um cício? Um vento brando, continuado e sibilante. Algo bem sutil. Que também é a forma de Deus de se apresentar, de se revelar, de se anunciar. A lição para Elias era que o Senhor Todo-Poderoso estava trabalhando em silêncio. Depois disso, o Senhor ainda diz assim, olha, não é só você que eu separei. Tem mais ainda, quantos? Cadê? Acho que eram 1000. 6.000? Sete mil, versículo 18. 7.000, ele tinha separado 7.000 já. Então, Elias não poderia se considerar um único que estava servindo ao Senhor. Inclusive, ele diz aqui, olha, a todo joelho que não se dobrou
e toda a boca que também não beijou, porque era uma forma de adoração, beijar os pés, né? Adorar o Senhor, o Baal era adorar beijando ele. Então, esses 7.000 nem adoraram, nem se dobraram e nem beijou. Esse Baal aqui, era considerado o deus da fertilidade, no caso das plantas, aí, da fertilidade e da produção. Né? Então, quer dizer, se aconteceu a seca que aconteceu, significava que Deus era maior que o deus Baal. Porque se ele era o deus da fertilidade e não conseguia fazer chover e produzir a terra, significava que Deus era maior que o deus Baal. 3 anos. Então, a gente vê que o Senhor, Elias aqui, né, o Senhor, ele tem várias maneiras de falar conosco, inclusive de maneiras invisíveis. Né? Uma delas é o seguinte, se a gente lembrar um pouquinho, quando o Senhor falou a Abraão que o povo ia passar 400 anos escravizados no Egito, né, que ele ia passar 400 anos e seriam escravizados no Egito, ele falou isso a Abraão. Aconteceu em José. Se a gente vê aí, já se passaram 3 gerações, era a 4ª, né? Isaac, Jacó e José. Já estava indo para a 4ª geração. E o Senhor falou para Abraão. E aconteceu. De forma silenciosa. Aí a gente vê assim, poxa, mas por que o Senhor levou o povo para o Egito? Por que não podia dar aquelas condições para o povo hebreu lá no deserto? Será que lá sozinhos, apenas 70 pessoas conseguiriam ficar 7 anos cuidando, preservando, se mantendo? Eles, não. O Senhor usou o Egito para fertilizar o povo, para aumentar, crescer o povo de Israel. E foi isso que aconteceu. No final das contas, as terras que antes eram do Egito, tudo que era do Egito, se tornou tudo do rei, porque só tinha uma maneira de comprar. Foram 7 anos de bênção, né, de prosperidade, depois foi 7 anos de seca. E o que aconteceu nesses 7 anos de seca? O povo, para conseguir comprar comida, tinha que vender as suas posses. E no final das contas, o rei, o faraó, se tornou dono de tudo, inclusive das terras. Gado, tudo se tornou do faraó. Consequentemente, o faraó podia distribuir, inclusive, para a família de José. E foi isso que aconteceu. O povo hebreu se tornou próspero no Egito. Aí a gente vai falar assim, poxa, mais uma vez, por que não fez isso lá? Porque não era a vontade de Deus. Porque se Deus quisesse que eles ficassem lá e não vissem tudo isso que aconteceu com eles durante os 400 anos de humilhação, 400 anos não, depois disso, né? Depois que José morreu, depois que o povo cresceu muito lá. Não foram 400 anos de escravidão, foi menos. Mas o povo saísse de lá sabendo que para o Egito não poderiam mais voltar. E que deveriam somente adorar a Deus, porque foi Deus que tirou o povo do Egito. Então a gente vê que o Senhor, Ele age em nossas vidas de uma maneira sobrenatural. A gente vê que o Senhor, Ele se revela de uma maneira tão grandiosa que muitas vezes a gente não entende. A gente não entende, a gente não compreende. Mas se a gente crê e fizer a vontade de Deus na sua totalidade, não é só querer fazer a vontade, mas fazendo do meu jeito, mas nós temos que aprender a fazer do jeito de Deus, agradável ao Senhor, da maneira correta.
que aconteceu com Saul quando Saul foi lá e guerreou lá? Eliseu tinha mandado ele lá. Elias tinha mandado ele lá, né? O profeta tinha mandado ele lá. Tinha mandado ele lá. E ele, que era para matar tudo, não trazer nada, não sobrar ninguém. O que Saul fez? Desobedeceu. Eu vou trazer o melhor aqui para sacrificar. Deus pediu sacrifício? Deus pediu obediência. Está entendendo? Se a gente procurar visualizar isso, entender e isso ser revelado em nosso coração, para quê? Para que a gente faça a vontade de Deus, da maneira dele, de acordo com a maneira dele. Como é que foi criado Sansão? O pai dele lá, foi lá pedir ao anjo para que ensinasse a cuidar dele, de Sansão, preparasse Sansão, para que Sansão fosse o quê? O juiz adequado à vontade de Deus. Então a gente vê que não é somente do nosso jeito, não é fazendo a vontade de Deus do nosso jeito, mas fazendo a vontade de Deus do jeito dele, da maneira dele, da indicação dele, da orientação dele, da forma dele. Elias, depois, claro, foi levado aos céus através de uma carruagem de fogo. O Senhor honrou ele, né? Mas a gente vê o quanto a gente, dependendo do momento, nós somos fracos perante o Senhor. Muito fracos. E é uma das coisas que a gente tem que aprender a viver, na dependência e na condução do Senhor. A quanto nós parecemos com Elias diante dos acontecimentos, contrário ao seu planejamento. Vem o desânimo ou orgulho por ter trabalhado tanto. Somente eu que estou dando a cara para bater e não acontecendo como planejamos. E aí vem a murmuração. A gente vê que os planos de Deus, nenhum deles podem ser frustrados. E a maneira do Senhor, ela é perfeita, porque ela glorifica o Senhor, não glorifica a nós. Nós temos que glorificar o Senhor totalmente. E lembrarmos que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Se é ninguém mesmo. A glória pertence ao Senhor. Olha só para a gente finalizar. Quando Jesus ali no monte, quando houve o momento da transfiguração, ali o Senhor, o próprio Pai falou, ouve a ele. Aquele momento ali, o Senhor, Jesus, já podia ascender aos céus, porque ele já tinha feito a obra por completo. Tinha atendido tudo que o Senhor tinha determinado. O Senhor tinha prazer, tem prazer no Filho. Não é tinha, tem prazer no Filho. E ali, Jesus, como Moisés e Elias sumiram, ali Jesus já podia ascender aos céus. Mas Jesus fez ainda o quê? Ficou mais 6 meses. Para agradar a 100% a totalidade da vontade dos projetos de Deus. E aí abriu a porta dos céus para nós. Paulo levou um espinho na carne. Satanás colocou, Deus permitiu, para que Paulo não se ensoberbecesse. Não é o que muitas vezes nós fazemos? Se o Senhor depositar um espinho na nossa carne, que seja para a glória e honra dele. Não devemos nos murmurar, nos questionar diante da adversidade, mas ficarmos alegres. Sabe por quê? Porque é o Senhor que está tratando a gente. É o Senhor que está cuidando da gente. É o Senhor que está moldando a gente. Como vasos de honra, nós temos que ser totalmente de honra. Não é 50, não é 80, não é 90, mas 100% a vontade de Deus. Amém? Para finalizar, queria pedir aos amados que estivessem abrindo suas Bíblias no Salmo 138, 7 e 8.
Salmo 138. Ele nos diz assim: se ando em meio à tribulação, tu me fazes refazer. Se ando em meio à tribulação, tu me fazes refazer, e tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará o bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. 138, 7, 8. Olha só que maravilha. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Ele não sabe o que, mas ele sabe que o Senhor vai fazer o que é bom e o que lhe aprouver. Né? A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Nós, totalmente dependente do governo e da condução do Senhor. Que a gente possa ver Elias como um grande profeta, que ele foi. Isso é claro, ninguém pode questionar. Mas que essas falhas, que possamos enxergar em nós mesmos e nos libertar disso, desse medo diante de circunstâncias que não estavam ao nosso controle. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé.